Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos encerrando hoje a nossa leitura, meditação em Atos dos Apóstolos. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 28, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 23 até o 28. Está escrito assim: Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final: Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. E se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Amados, aqui nós vemos no capítulo 28 a chegada de Paulo a Roma, e quando ele chega a Roma, ele recebe a permissão para morar por conta própria, ele aluga uma casa, mesmo estando sob custódia de um soldado, ele tinha liberdade ali de viver na casa em que ele alugou, e ele pregava a mensagem ali. E a palavra diz que os judeus vieram até ele e ele começou a explicar a mensagem do evangelho. E aí no versículo 23 ali está dizendo que eles combinaram, ou seja, os judeus ali combinaram de encontrar-se com Paulo, indo em grupo ainda mais numeroso, ou seja, eles reuniram ali todos os judeus que viviam em Roma e foram ouvir a respeito do evangelho. E aí, como nós lemos aqui, Paulo começou a explicar, usando com base na lei de Moisés e nos profetas, porque eles conheciam muito bem as escrituras do Antigo Testamento, porque eles eram o quê? Judeus. Então, eles receberam a explicação, e a palavra diz que alguns foram convencidos e creram, mas outros não creram. Discordaram entre si. Quando lemos ali no versículo 29, vai dizer que eles se retiraram, começaram a discutir intensamente entre si, porque não acreditaram na mensagem que Paulo estava proclamando. E aí Paulo diz assim, que bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías, e aí ele cita uma passagem de Isaías, dizendo que aquele povo tinha endurecido tanto o coração, se tornado tão insensível, que mesmo que eles estivessem sempre ouvindo, eles não entenderiam, sempre vendo, eles não conseguiriam enxergar. Era o que tinha acontecido com a maior parte dos judeus. E, amados, nós podemos trazer uma aplicação para a nossa vida hoje, para os nossos dias hoje. Então, eu queria falar sobre dois aspectos nesse texto aqui. Primeiro, eu quero conversar com os irmãos a respeito de que nós não somos a nação de Israel. Nós não somos judeus, exceto quem tem aí a descendência originalmente judia, mas nós não somos a nação de Israel, não fomos criados com a cultura judaica, nós somos o que a palavra chama de gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus. Que o apóstolo Paulo diz assim: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre o que Deus falou com ele.
né? O povo de Israel não vai aceitar, os judeus não vão aceitar, como nação eles não aceitarão. Então você vai pregar aos gentios essa mensagem, porque eles ouvirão a mensagem do evangelho, eles se converterão. E foi exatamente quando ele falou isso que os judeus estavam ali, se exaltaram e foram se retirando, né? Não quiseram mais ouvir a mensagem do evangelho. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que nós, como igreja, hoje precisamos entender é: nós não somos a nação de Israel. Sempre falo, por isso que nós precisamos entender que o evangelho não é a lei de Moisés. A lei de Moisés teve um propósito e foi entregue para a nação de Israel com um propósito. E nós, ao estudarmos a carta aos Romanos, que nós vamos começar amanhã, nós veremos que o propósito da lei nunca foi dar vida ao homem, à nação de Israel, mas sempre foi tornar o homem consciente do pecado, para que ele entendesse que ele precisava de um redentor. Ele precisava de Cristo Jesus. Por isso que Paulo começou a proclamar o evangelho, tomando como base a lei de Moisés e os profetas para apresentar Jesus àqueles homens ali, aquelas pessoas ali. Porque Jesus é o tempo todo profetizado lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos mostra, nos revela que era necessário vir o Redentor, vir o Salvador, que é Jesus Cristo. Mas aqueles homens não entenderam, não reconheceram, fecharam o coração, tornaram-se insensíveis, não quiseram crer que Jesus era o Salvador que eles precisavam, que eles tanto esperavam. Eles estavam com a mente tão fechada, esperando apenas um Salvador político, um rei político, que eles não conseguiam entender a respeito da natureza caída. Eles não conseguiam entender a respeito daquilo que o pecado original fez com a humanidade e que Deus havia escolhido a nação de Israel para ser um exemplo, para vir de Israel o Salvador. Eles estavam ali com o coração endurecido, eles não conseguiam entender essa verdade, por isso que eles não conseguiam aceitar e crer em Jesus, porque a mente deles estava cauterizada, eles esperavam apenas um rei político, um redentor político para a nação. Amados, então nós precisamos entender, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje, que o evangelho não é a lei de Moisés, nós não somos a nação de Israel. E nós veremos ao estudar a carta aos Romanos, que do capítulo 9 ao 11, nós veremos que Deus não abandonou Israel como nação. Deus tem um plano, tem um projeto para a nação de Israel. Mas naquele momento ali, no pós-cruz, pós a obra redentora que Cristo Jesus realizou e a nação de Israel endureceu o coração e não aceitou, aí sim Deus voltou-se para pregar a mensagem para quem? Para os gentios, para aqueles que não são nação de Israel, para aqueles que não são judeus. E essa mensagem, glória a Deus, chegou até nós. E nós fomos alcançados por essa mensagem do evangelho que nos salva, que nos redime, que perdoa os nossos pecados, que nos restaura, que nos dá uma nova vida. E glória a Deus por isso. Então esse era o primeiro ponto que eu queria destacar aqui hoje, que é: a lei de Moisés e o evangelho são coisas diferentes e nós não somos a nação de Israel. A igreja, muitas vezes tem aqueles que entendem que a igreja substituiu a nação de Israel. Não. A igreja é um outro modelo, são os alcançados pela graça de Deus. Existem judeus que fazem parte da igreja, por quê? Porque eles creram. Paulo é um exemplo disso, ele era judeu e ele creu. Pedro, todos esses, né? Todos os judeus que creram e ainda creem hoje são igreja do Senhor. Mas o plano, o projeto, o propósito de Deus com a nação de Israel não foi esquecida, não foi abandonada. Mas Deus trabalha perfeitamente de maneira com a igreja e com a nação de Israel. Deus é perfeito, ele trabalha, ele atua em seu tempo, a sua maneira, de todas as formas possíveis. Eu sempre falo, né, amados? Deus é extraordinário, ele trabalha conosco de forma macro, vamos dizer assim, como um todo. Então ele trabalha com a humanidade no geral e ao mesmo tempo ele trabalha individualmente com cada um de nós.
Esse é o nosso Deus, que é perfeito, que é soberano, que é maravilhoso, glorioso. Por isso que ele trabalha ao mesmo tempo com a nação de Israel, as promessas que foram feitas à nação de Israel não foram esquecidas. Isso nós veremos, fica bem claro dos capítulos 9 ao 11 da carta aos Romanos, que nós vamos começar a estudar amanhã. E Deus está trabalhando com eles e ao mesmo tempo conosco, aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e se tornam o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então esse era o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, e o segundo nós podemos trazer essa comparação que o apóstolo Paulo mencionou a respeito da profecia feita por meio do profeta Isaías, que aquele povo teria um coração endurecido, se tornou insensível. Nós podemos aplicar isso também nos dias de hoje. Claro que aquela foi uma profecia específica falando sobre a nação de Israel, mas nós podemos ver e podemos compreender por meio de outras palavras, outras profecias da Bíblia, que nos garante que nos últimos tempos, antes da volta de Cristo Jesus, as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crer em Deus, elas se tornariam insensíveis, se tornariam endurecidas, com a mente cauterizada, cederiam ao engano, juntariam mestres para si mesmos. Então, amados, isso é muito sério. Por isso que eu sempre encorajo os irmãos a manterem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus e a se renderem a Deus, a orarem: Senhor, se eu estou enganado em alguma área, se eu tenho crido de forma errada, por favor, abre os meus olhos, ilumina o meu entendimento, o meu coração. Eu não quero crer de forma errada, de forma que não é compatível com as tuas verdades. E, amados, nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos vivido tempos difíceis. Muitas e muitas religiões se dizendo cristãs, mas que são seitas, na verdade, são heresias. É um evangelho corrompido, um evangelho que foi transformado, manipulado. Amados, vejam bem, toda pregação que tira, todo ensino que tira a divindade de Jesus Cristo não é o genuíno evangelho. Então, cuidado com ensinos de religiões que se dizem cristãs, mas tiram a divindade de Jesus Cristo. Lá em Filipenses nós podemos ler que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus enquanto ele viveu como homem, mas ele é Deus. Às vezes a dificuldade da mente natural de entender que é um único Deus, mas que coabita e se apresenta a nós como Pai, Filho e Espírito Santo, faz com que as pessoas arranquem a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus, sim, é a parte visível de Deus. A palavra, nós podemos ler que Deus se apresenta como um Deus invisível. O apóstolo Paulo, ele escreve isso algumas vezes em suas cartas. O Deus invisível em Colossenses, em 1 Timóteo, ele fala sobre o Deus invisível, mas ele se tornou visível a nós por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus, ele não é uma parte de Deus, ele é Deus. Ah, Catiane, é muito difícil de entender isso. Não tente entender com a sua mente natural. Apenas creia e deixe o Espírito Santo revelar essa verdade ao teu coração. É um único Deus, não são três deuses. Não é um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Não, é um único Deus. A palavra nos garante. Há um só Deus. Ou seja, é um único Deus, mas que coabita, que se manifesta e que se apresenta a nós como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Então, todo ensino que tira a divindade, que extrai a divindade de Jesus Cristo, não é um ensino compatível com o verdadeiro evangelho. Todo ensino que coloca alguém ou alguma coisa como intermediário entre Deus e as pessoas, entre Deus e os homens, não é um ensino genuíno, é um ensino corrompido. Não existe nada que possa intermediar a nossa relação com Deus. Os santos ou uma pessoa, né? Às vezes é a figura de uma pessoa, é evangelho corrompido. Cuidado com o evangelho corrompido. Não endureça o seu coração para a verdade de Deus.
Outro tipo de ensino corrompido, quando se coloca uma pessoa, como apenas uma pessoa é que consegue, que tem uma iluminação diferente a mais para explicar a palavra de Deus. E aí, porque aquela pessoa recebeu uma iluminação para explicar a palavra de Deus, então aquela pessoa é quase maior do que o Espírito Santo. É aquela pessoa que recebeu uma iluminação especial. Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo habita em cada crente. E que cada crente, porque tem o Espírito Santo habitando em si, vai receber a iluminação necessária para compreender a palavra de Deus. O apóstolo João nos fala sobre isso, nos ensina sobre isso nas suas cartas. Amados, então todo ensino que tira a suficiência, outro tipo de ensino que é enganoso, quer acrescentar algo, ainda que pareça piedoso, e a palavra fala sobre isso, que nos últimos tempos viriam aqueles que negam o poder de Jesus Cristo, apesar de terem uma aparência de piedade. O que é negar o poder de Jesus Cristo e ter aparência de piedade? Eu digo que eu sou cristão, que eu acredito no evangelho, mas para ser salvo não é só crer em Jesus, você precisa fazer algo mais. E aí muitas vezes esse algo mais está até aqui na palavra. Muitas vezes esse algo mais está lá, nos 10 mandamentos, que nós sabemos que a lei de Moisés, os 10 mandamentos estão inclusos na lei de Moisés, eles foram entregues para o povo judeu com um propósito. Nós já vimos isso, amados, eu já mencionei em outro áudio que nós que recebemos o Espírito Santo para habitar em nós, nós fomos chamados para uma obediência que vem da fé. Qual que é essa obediência? A obediência ao Espírito Santo. Precisamos entender que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos conduz, na verdade, por meio da palavra. Então, amados, todo ensino que extrai a suficiência da obra redentora de Cristo Jesus e acrescenta algo mais para a salvação, todo ensino que inclui uma pessoa como sendo mais iluminada para explicar as Escrituras, todo ensino que inclui algo ou alguém para intermediar a nossa relação com Deus, todo ensino que tira a divindade de Jesus Cristo, todos esses ensinos são heresias, são enganos, ainda que se digam cristãos. Estão corrompidos e nós precisamos tomar cuidado, amados, para não endurecermos o nosso coração para a verdade de Deus. Aí eu muitas vezes me pergunto, amados, por que tantas pessoas creem nessas mentiras, nesses ensinos enganosos, e por que essas religiões que eu considero seitas, ainda que se digam denominações cristãs, são seitas, por que elas crescem tanto? Amados, tá pensando sobre isso? Sabe por que essas seitas que se denominam cristãs, mas que têm essas características nos seus ensinos, elas crescem tanto? Porque elas retiram a suficiência da obra redentora de Cristo Jesus e a nossa responsabilidade em crer na obra completa de Cristo Jesus. São ensinos que colocam o ser humano como participantes da salvação, porque nós podemos fazer algo para alcançar a salvação, é mentira, e extraem a nossa responsabilidade para viver em fé, porque aí as pessoas não precisam viver em confiança completa na suficiência de Cristo Jesus. Não, eu faço isso ou eu não faço isso, tem uma lista de regras, eu faço isso, e não faço mais isso, mais isso, por isso que eu sou salvo. Eles seguem aquela relação ali de dogmas e doutrinas humanas e acham que aquilo é que garante a salvação deles. Não, amados, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Para nós permanecermos em Cristo, o que nós precisamos? Permanecer crendo todos os dias na suficiência de Cristo Jesus. Isso inclui a nossa responsabilidade no nosso relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Então, que eu e você, amados, nós não endureçamos o nosso coração assim como esse povo endureceu e se tornou insensível. Por quê? Porque eles já tinham pré-definido na sua mente que a salvação era uma salvação política, uma salvação de uma estrutura diferente da que se apresentou.
Jesus se apresentou de uma forma diferente do que eles esperavam. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração porque a mensagem do evangelho se apresenta a nós de uma forma diferente do que nós imaginamos. Não, isso é muita graça, isso aí não é verdade. É verdade sim, amado. Jesus fez uma obra completa. O que nós precisamos é nos render e crer e andar em fé. A palavra garante que se nós andarmos em fé na suficiência de Cristo Jesus, isso é andar no Espírito, de modo algum nós vamos satisfazer os desejos da carne. Existem muitas pessoas querendo aniquilar os seus desejos ali da carne, da natureza humana corrompida, através de regras e doutrinas humanas. É impossível. É impossível. Nós só deixamos de viver como natureza caída e corrompida à medida que nós rendemos em fé na suficiência de Cristo Jesus. E quando eu falo se render em fé na suficiência de Cristo Jesus, amados, inclui esse relacionamento íntimo e pessoal. E isso é algo que nós precisamos fazer intencionalmente. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode orar por você. Ninguém pode estudar a Bíblia por você. Ninguém pode se render a Cristo Jesus por você. É você que tem que fazer. Por isso que o evangelho é algo extraordinário, é uma mensagem de graça. Nós recebemos tudo pela fé, mas nós temos um papel de responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? De aceitar, de receber, de nos relacionar com Deus. E por isso que muitos fecham o coração e não querem essa mensagem, porque não querem essa responsabilidade. Querem que o pastor ore, que o líder ore, que o pastor leia a Bíblia, que o líder ensine a Bíblia. As pessoas não querem ter esse relacionamento pessoal com Deus e elas fecham o coração. E aí as seitas vão crescendo, porque na maioria das vezes essas seitas tem alguém que faz isso por outro. Alguém que ora, alguém que faz intermedia o relacionamento. Eu vou pedir aqui, alguém vai intermediar o relacionamento, meu pedido aqui com Deus. Então, amados, que eu e você, nós estejamos disponíveis para receber, um coração disponível para receber as verdades do evangelho, que nós não sejamos como esse povo que endureceu o coração, se tornou insensível, mesmo sempre ouvindo, sempre vendo a mensagem, não creu, não se rendia. Que eu e você possamos nos render em nome de Jesus. E que a minha oração hoje também é que aqueles que estão debaixo do engano, desses ensinos enganosos, corrompidos, que não contemplam o evangelho genuíno de Cristo Jesus, os olhos deles, se tem alguém que está ouvindo esse áudio hoje, que os olhos do coração sejam iluminados e essas pessoas possam ser arrancadas desse engano e possam viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus, rendendo-se a Deus, estudando, meditando a palavra, confiando que o Espírito Santo que habita em nós é que nos dá o entendimento, é que nos traz a revelação da palavra de Deus, dia após dia, de fé em fé e de glória em glória. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pelo teu ensino, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados, Senhor. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós não endureçamos o nosso coração, Pai, que nós entendamos a tua palavra, que nós sejamos obreiros aprovados, que sabem manusear corretamente a tua palavra, que entende a diferença dos tempos, que o Senhor age de uma forma sobrenatural. O Senhor não é limitado ao nosso raciocínio lógico, a sua forma de agir é sobrenatural, espiritual, que eu e os meus irmãos possamos compreender isso e possamos receber pela fé as verdades do teu evangelho, porque é o teu evangelho que nos perdoa, é a mensagem das boas novas. Quando recebemos pela fé a mensagem do teu evangelho, é que somos perdoados, redimidos, libertos, curados, salvos. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e nós possamos nos sujeitar a todas as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.